E aí, pessoal? Olá! Oi. Tudo bem? A gente já está em Belo Horizonte. Como vocês sabem, Fernando teve um AVC hemorrágico ali no México. Tá conversando. Graças a Deus. Sem sequela nenhuma. E a gente vai contar aí pra vocês tudo que aconteceu nesse tempo aí, acho que tá dando 24 dias hoje da É dor. isso aí. Onde a gente estava? A gente estava no México. Na verdade, assim, a gente não vai contar, a gente vai dar um testemunho do que Deus operou nesse tempo. A gente enviou o nosso carro de Veracruz até San Antônio, no Chile. A gente fez essa opção porque, fazendo a análise aí dos preços para mandar para a Argentina e para o Uruguai, sairia o mesmo valor para mandar, mas para retirar seria bem mais caro. Então, assim, no Chile seria mais barato para tirar e a gente teria a oportunidade de conhecer um dos únicos países que a gente não conhece em todas as Américas, que é o Chile. A gente mandou de barco. Isso. E aí a gente iria ficar uns 15 dias mais ou menos sem carro, que é o tempo que leva para você poder mandar o carro, o tempo que o barco leva para sair do México até chegar em San Antônio. Então a gente comprou a passagem aérea para a gente poder buscar o carro, né? Inclusive o carro já está lá. Mas nesse meio tempo são 15 dias que a gente ia ficar sem carro. E vocês que acompanham o canal sabem que o carro é o nosso hotel, nosso restaurante, é o que torna viável a nossa viagem. Então, assim, seriam 15 dias pagando hotel e restaurante. O que nós fizemos foi que a gente entrou em contato com vários hotéis para que a gente pudesse fazer vídeos publicitários para esses hotéis em troca de hospedagem e alimentação. E a gente conseguiu numa cidadezinha que chama Catemaco, que fica mais ou menos em posso estar errado, mas uns 400 quilômetros mais ou menos de Veracruz, que é a cidade do Porto, que a gente enviou. E Veracruz fica aí uns 500, 600 quilômetros da cidade do México. Pode ter algum erro aí, mas o que importa é que a gente estava relativamente distante da cidade do México. Ai, meu Deus! Cachorro! Um cãozinho ali, ó, para alegrar o nosso vídeo. E tem tirou a mosquitinha. E aí o que acontece? Nós conseguimos ficar em 2 hotéis que seriam dentro de uma selva no México. A gente foi para esse primeiro hotel, a gente ficou muito amiga da dona do hotel e a gente fez um vídeo e eles gostaram bastante, a gente saiu de lá e a gente foi para um outro hotel. Esse outro hotel, ele é um hotel de ecoturismo muito famoso no México, porque ele inclusive parece que foi considerado o melhor hotel de ecoturismo do México. Teve filme lá com Mel Gibson, com Sean Connery. Vocês lembram qual que é o filme? O Curandeiro da Selva. E É Apocalipse. Então o Curandeiro da Selva com o Sean Connery e o diretor do Apocalipto é o Mel Gibson, né? Então a gente ficou nesse hotel. Só que é um hotel assim, ecoturismo mesmo, você se desligar completamente da vida e ficar por conta da natureza. Não tinha eletricidade lá. Não tinha nem tomada para carregar celular. Não, lá a luz era de 8h30 até 6 da manhã, mas era luz nem era de tomada, era luz solar. Luz solar. Só tinha lâmpada. E assim, anoitecia às 7 horas da noite e só ligava a luz às 8. Então, quando a gente entrou lá, inclusive, eles entregam pra gente uma sacolinha cheia de coisa. Aí você já pensa, né? Deve ser o controle remoto do ar-condicionado da televisão. Não, são 4 lanternas para se você quiser ir no banheiro à noite, você poder se guiar até o banheiro. Mas assim, então pra gente fazer esse vídeo, inclusive, a gente tinha que se deslocar muitas vezes para a cidade para poder carregar os equipamentos. E aí... Ai, meu Deus, eu tô com medo desse cachorro. Não, ele tá se divertindo aqui. Aí o que acontece? Nós, para poder terminar o vídeo, né, que assim a gente estava tendo que voltar na cidade várias vezes para carregar o equipamento, a gente carregou tudo e eu saí com o Léo num domingo. Dia 24. Isso, dia 24, para a gente poder fazer todas as filmagens, inclusive filmagens de drone, filmagens com a GoPro, para a gente poder fazer esse vídeo e já fazer captura de todas as imagens nesse dia. E esse dia 24, que era no domingo, estava um dia especialmente quente, estava muito, muito, muito quente. E aí, eu e o Léo saímos, nós filmamos tudo, fizemos todas as capturas de imagem no dia. E aí quando a gente finalmente terminou, porque depois tinha a parte de edição, eu cheguei no quarto de hotel e chamei o Rafael, né, Rafael? Pra gente nadar numa fonte de água mineral que tinha lá, uma nascente.
que era uma água muito fria e que tinha bastante árvore, então um lugar bastante agradável assim, mas uma água bem gelada. Aí a gente ficou lá umas meia hora e depois eu fui tomar banho, antes de ir pro quarto, né, porque já ia escurecer. Só que no final do banho, eu senti uma dor muito forte, que vinha da minha cabeça, da nuca, especialmente da nuca, até a ponta da espinha e aqui no ombro dos dois lados. Era como se fosse uma letra T, assim, uma dor muito forte. E eu tenho enxaqueca, eu estou acostumado com enxaqueca, eu sei que enxaqueca não era. Porque minha enxaqueca ela começa pequena, ela vai ficando forte e nunca foi tão forte. E foi uma dor súbita, que no momento você está ótimo e num estalo de dedo, no piscar de olho assim, a dor começou. Então eu comecei a andar bem devagar para o quarto, parei um pouco no caminho, depois eu continuei. Na hora que eu cheguei no quarto eu tentei deitar, não consegui, tentei ficar sentado, não consegui. A Carla me chamou para ir para o hospital, na hora eu levantei para ir, e aí na hora que eu levantei eu vomitei bastante, né? Até me deu uma aliviada, né, um pouco da pressão, mas a dor continuou muito forte. E aí que começou a nossa saga, né? E também é exatamente também onde Deus começou a operar. Porque antes da gente ligar para táxi, antes da gente ligar para o hospital, nós ligamos para o nosso pastor Osvaldo, daqui de Belo Horizonte. Pastor Osvaldo, eu preciso de oração urgente. Nós estamos aqui no México, num lugar bem afastado, numa selva, e o Fernando começou a ter uma dor insuportável na cabeça do nada. Que foi quando ele pediu para Carla colocar a mão na minha cabeça e começar a orar. A gente pediu mesmo a Deus assim para colocar a mão sobre essa situação, porque a gente estava no meio de uma selva, no meio do nada. Então depois disso, a primeira coisa que a gente fez foi pegar um táxi, o pessoal do hotel chamou um táxi, e a gente foi para um hospitalzinho, que era um hospital no meio do vilarejo, e tinha um médico muito atencioso lá, mas assim, ele tinha as limitações dele. Tinha eu com essa dor, ele estava fazendo um parto na hora. Chegou lá um motoqueiro acidentado com a perna toda rasgada. Uma pessoa facada. Tinha uma pessoa com facada e tinha polícia lá na hora. E ele ainda assim conseguiu me atender, me dando atenção. Mandou fazer um hemograma e falou que eu estava com insolação e desidratação. Isso aí, Léo. Te deu injeção no bumbum? Me deu uma injeção e falou que era para me hidratar. Então de lá, como esse hotel era numa selva que a gente tinha que fazer um deslocamento maior, a gente foi para um hotel mais perto, né? E aí essa noite foi terrível, senti muita dor. E no outro dia de manhã estava assim, uma dor muito forte. Aí a nossa amiga, a Valentina, do primeiro hotel, né? A Carla continuou em contato com ela e ela pegou o carro dela e foi levar a gente para uma cidadezinha um pouco maior, que tinha uns 15 quilômetros lá de Catemaco, porque ela conhecia um médico que, apesar de ser gastro, ele também atendia muito como clínico. Eu cheguei lá com uma dor insuportável. E esse médico foi excelente, porque ele deu muita atenção. Chegou lá, estava lotado, mas estava muito cheio. A moça falou assim, vocês vão ser atendidos lá para 3 horas da tarde, assim, particular. Isso. Fernando encostou na parede, assim, e foi escorregando a parede até chegar no chão, assim, de tanta dor. Aí a Valentina foi mandando um WhatsApp pro médico, pedindo pelo amor de Deus para atender o Fernando na hora. A primeira pessoa que saiu, você entrou, né? Isso, eu entrei. Aí ele pegou a nossa primeira dúvida, que seria aneurisma e também meningite, e descartou. E uma coisa importante é o seguinte, que depois que a gente entrou em contato com o nosso pastor, a questão não passou só na hora, não ficou só restrita ao ambiente espiritual de oração, né? Porque os nossos pastores todos começaram a orar, mas o pastor ele entrou em contato também com uma médica, uma doutora que ajudou, doutora Milena, que ajudou muito ele em outras viagens. Inclusive ele tinha passado mal em outra viagem, que ela ajudou muito, e ela entrou em contato com a gente na mesma hora. E ela também começou a fazer praticamente uma análise clínica através do WhatsApp, mandando, filmando, revisando a medicação, né? Revisando todos os procedimentos. No domingo, o médico mandou ele tomar um remédio de triglicérides. E aí, na segunda-feira, a doutora Milena tirou e falou, olha, se ele tiver que fazer punção lombar, esse remédio vai dar problema. Pode mascarar alguma coisa. Triglicérides não é coisa importante para você mexer agora, não. Tirou a medicação. E aí, todo o procedimento que a gente fazia com os médicos do México, a gente mandava para ela para conferir. Exatamente. E aí a gente...
Por que aneurisma? A minha mãe teve aneurisma e a minha mãe morreu. Ela foi internada e acabou pegando infecção hospitalar, né? Mas ela teve um aneurisma, então a gente tem pânico de aneurisma. Isso. E todos os médicos, desde domingo, né? Quando o Fernando chegou com a dor, a primeira pergunta é: doutor, não é aneurisma? Não. E meningite? Também não. Então, assim, essa era a dúvida o tempo todo. Isso. E aí a gente foi nesse gastro e ele falou a mesma coisa, que não era. Aí ele me deu também uma outra injeção e me deu um remédio tarja preta para dor, porque ele tinha falado que era tensão, era uma dor de cabeça tensional, muscular, né? Aqui. E que era para melhorar até outro dia. Só que essa noite eu acredito que foi uma das piores de todas, porque a única posição que eu consegui ficar era de pé, e eu já tinha andado o dia inteiro atrás de médico, vai para um lado, vai para o outro, e eu só conseguia ficar de pé. Quando eu tentava deitar, minha cabeça explodia de dor, e aí ela não melhorava na hora, mesmo que eu ficasse de pé. Então eu entrava no banheiro do hotel, ligava água quente, fiquei lá 1h30, quase 2 horas debaixo do chuveiro. Aí eu saía de lá cansado, ficava muito tempo em pé, depois eu tentava deitar de novo, e a dor voltava, eu voltava pro banheiro, fiquei lá e foi assim a madrugada inteira. O meu medo é de um aneurisma, vou ser muito sincera. Minha mãe teve aneurisma e minha mãe ficou 15 dias andando com aneurisma sem romper, mas com uma dor latejante o tempo inteiro. E o médico falou hoje que não tem como, eu sei que tem como, porque ela ficou 15 dias com aneurisma. E meu medo é um aneurisma, esse é o meu medo. Ele tá com muita dor e não consegue dormir e não consegue nenhuma posição. Agora ele tá no banho, que lá no banho fica com as luzes apagadas, com uma água caindo na cabeça dele. E ele tava falando se eu pudesse eu dormir aqui, porque é onde que relaxa. Por isso que tá todo mundo achando que é uma contração muscular. Mas está doendo muito. Ele nunca sentiu essa dor. No outro dia de manhã a gente entrou em contato com esse médico e falou com ele que apesar da medicação dele, que a dor tinha continuado. Então ele falou: cara, você vai ter que procurar um neurologista. E a gente estava em Catemaco e tinha que ir para algum lugar, porque ali não ia ter um neurologista. Então esse médico, como é que ele chama? Eu não lembro, vou colocar aí, mas ele foi muito atencioso. Muito atencioso. Muito. Acompanhou o processo inteiro, acompanhou, né? Desde até a hora de eu voltar para o Brasil, ele acompanhou tudo. E aí ele ligou para um neurologista lá em Santa Cruz, que foi a cidade, Vera Cruz, que foi a cidade onde a gente mandou o carro. A Carla comprou uma passagem de ônibus, a gente ficou com as 4 primeiras cadeiras e assim, eu senti muita dor. A única posição que eu conseguia ficar era sentado assim com a coluna ereta e viajando quase 5 horas até chegar lá. Aqueles ônibus que vão balançando o tempo todo e parando em cada cidade. Foram umas 4, 5 horas. E aí meu pai ficava desconfortável, já que a gente tinha pegado 4, a gente dividiu 3 em 2 bancos para meu pai poder ficar confortável. Ficou nós 3 num e o Fernando no outro, mas assim, ó, nem mexia. Aí a gente chegou na cidade, a gente deixou os meninos em um hotel que estava exatamente do lado da rodoviária. Né? E aí a gente foi para esse médico não estava lá, eu só conseguia ficar em pé. Eu até estava achando que fosse alguma coisa que fosse precisar de um ortopedista. Que a gente achou que fosse coluna. Porque estava doendo a coluna inteira. E aí a gente chegou lá, um médico muito simpático, ele estava lá muito descontraído, Dr. Hector, muito descontraído. E aí ele foi fazer análise clínica, na hora que ele mexeu no meu pescoço, ele mudou o semblante dele, ficou completamente sério. Isso era terça, 48 horas. E virou e falou: isso aqui tem todos os sintomas de que ele teve um aneurisma. Que já rompeu. Então, ele mandou para fazer uma tomografia computadorizada, me mandou para um hospital, para um médico que já estava me esperando. Não podia mexer mais. Eu fui de táxi. Aí chegou lá, ele fez uma tomografia e a tomografia não apresentou nenhum sinal de sangue. E a gente falou: graças a Deus, não teve nada. A gente ligou para o médico, ele continuou muito sério e falou: vem para cá. Aí a gente voltou para lá, sem entender porque que ele estava mandando, porque não tinha dado nada. Aí ele falou: você já tem 2 dias que teve o sangramento, esse é um bom exame, mas tem uma margem de erro de 94% a 96% de segurança, então a gente tem uma margem aí que vai de 4% a 6% de erro. E eu vou apostar, né, ainda que existe essa hemorragia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma punção lombar. Se o líquor que sair da coluna sair cristalino, você não tem nada e você está liberado. Se sair com alguma coloração, é que significa que teve hemorragia. Aí ele marcou para mais tarde acho que era 10 horas da noite, isso, no hospital. No hospital, eu cheguei lá, ele chegou lá também para fazer junto com
com outra pessoa da equipe dele. Aí eles fizeram, né, a punção lombar, tiraram o líquido. O médico saiu com o negócio enrolado num papel e não quis me mostrar. Falou que vai mandar examinar. Tem coisa errada, né? E para resumir a história, depois que eles passaram lá nas máquinas para confirmar se era sangue novo ou era velho, ela saiu colorida, estava bem amarelado, então confirmou-se aí a hemorragia. E ele foi conversar com a Carla, né? Ele me tirou lá de perto do Fernando, e aí ele perguntou se a gente tinha seguro de vida ou seguro de saúde. Eu falei que a gente tinha um seguro de vida que tinha assistência à viagem, que a gente nunca tinha usado e tudo, e não saberia como é que ia ser. Ele falou, então você tem que pensar muito bem que o caso dele é muito, muito grave e vai ficar muito, muito caro. Vai ser um procedimento extremamente caro, você tem que pensar, me dando toda a impressão assim que poderia terminar mal e a gente gastar muito dinheiro. E eu falei com ele, falei, doutor, manda para o melhor hospital, a gente vende tudo que a gente tem, mais um pouco, manda para o melhor hospital. E aí ele pegou, chamou uma ambulância, falou que Vera Cruz é uma cidade igual Belo Horizonte, uma cidade enorme. E ele falou que Vera Cruz não tinha condição de atender o Fernando e mandou para a cidade do México, a gente estava bem longe da cidade do México. E aí ele chamou uma ambulância, eu falei, tudo bem, Fernando vai na ambulância, eu vou ver se eu arrumo um carro, alguma coisa para ir com os meninos atrás. Ele falou, não, ele não pode ir na ambulância sozinho, você tem que ir com ele. E os meninos no hotel, eu falei, eu tô com 2 crianças, não tem jeito. E aí eu tive que ligar para a ambulância, pedir para os meninos irem junto. Na hora que a ambulância deixou, porque não podia, eu falei, doutor, ainda, falei com o paramédico, eu falei, a gente ainda tem 8 mochilas. Então assim, Deus tocou no coração deles ali. Eu fui pegar os meninos no hotel, expliquei o que tinha acontecido. O Léo é mais velho, né? Já perdeu minha mãe e meu pai, sentiu bem o que aconteceu, chegou no hospital bem tenso na hora que viu o Fernando, desabou em cima do Fernando, né? O Rafa adora assistir House, chegou dentro do hospital pirando, achando o máximo aquilo dali. Eles estavam tirando o Fernando da cama, levando ele para a maca da ambulância. Rafael pirando de alegria, ou não foi? Aí na hora que eu falei que a gente ia de ambulância, nossa, nós vamos de ambulância, que legal! Falei com ele que a gente não conseguia tirar esse monte de dinheiro uma hora dessa com cartão estrangeiro. Ele falou, então você vai ter que esperar amanhã o horário do banco para você ir no banco e sacar. Eu falei, não, nós temos que mandar meu marido agora. E aí foi aquela confusão. Peguei o Léo, 00:30, saímos ali do hospital procurando o banco. E aí eu ia tentando tirar, não dava, porque o que estava no débito, o banco trava, né, por causa do horário, por segurança. O nosso crédito estava pequeno, que a gente já tinha mandado o carro, já tinha pagado tudo para mandar o carro, as passagens aéreas. E eu entrei em pânico. Doutor, estou em carreira, pero não consigo sacar porque minha tarjeta é de Brasil e não há como sacar. Porque ele trava, não consigo sacar muito dinheiro aqui. Preciso, por favor, que hable com a ambulância para aceitar minha tarjeta. E não tem gerente de banco, né? 00:30. Aí eu mandei mensagem pro Renato, o diretor da Livre, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí ele não atendia, eu falei, atende. Aí ele me ligou de madrugada, eu chorando, no desespero. Falei, Renato, eu preciso de dinheiro, eu não consigo tirar o dinheiro, o que eu faço? Eu sei que ele foi liberando o sistema todo do cartão Livre, ele pôs dinheiro lá na hora e foi liberando o sistema inteiro que eu consegui sacar o dinheiro para pagar a ambulância. Pagamos a ambulância, o Fernando foi todo enfaixado para não mexer e a ambulância não tinha marreco, né? Lá eles chamam de pato. E aí na metade do caminho ele queria ir no banheiro, depois a gente pensou, né? Podia ter usado uma garrafinha. Aí eles pararam num pedágio, levantaram o Fernando com a maca toda, levaram ele na maca para dentro do banheiro, levantaram a maca do lado do Victório para ele não mexer, devido à gravidade do que era. E a gente ia para um hospital chamado Ángeles, que esse médico, o Dr. Hector, falou que era um dos 3 melhores hospitais de todo o México, né? Que na verdade era a cidade do México, ele está indo com a capital. Os melhores hospitais do país, obviamente, estão na capital. Na capital tem os 3 melhores hospitais da cidade, que são os 3 melhores do país. A gente foi para um desses 3 melhores, que seria o Ángeles, fazer uma angiografia, né, que é aquela sem fio catéter que vai ter a cabeça para poder saber a extensão do problema e coisa e tal, com uma doutora que se chamava doutora Dulce Bonifácio,
que o médico falou que ela era muito boa, tinha que fazer com ela. E aí, até nessa hora, quem sabia, assim, eram os nossos pastores, os pais do Fernando, o pessoal muito próximo, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, nesse caminho da ambulância, a gente desesperado, só o Rafael curtindo a ambulância, eu comecei a mandar o WhatsApp, pedindo oração, WhatsApp. E aí chegou, era mais ou menos umas 7 horas da Cidade do México, 9 horas aqui no Brasil. A gente já tinha feito uma viagem de umas 6, 7 horas já, foi né? muito demorado, porque ele foi devagarzinho pro Fernando não mexer. Aí a gente parou, assim, entrando na Cidade do México, um trânsito caótico, ele ligou a sirene e já estava bem perto do hospital. Um rapaz de um grupo que eu não não tinha mandado para esse grupo, o Grupo na Estrada, ele me manda uma mensagem, né, o Lucas, falando que ele tinha morado na Cidade do México, se eu precisava de ajuda. Eu falei, preciso, eu não conheço ninguém, eu tô perdida e tô sozinha com os meninos. E aí ele ainda ficava assim, você tem certeza? Porque se eu estiver te incomodando, você me fala e tal. Eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí ele entrou em contato com uma menina que ele falou que era filha de um médico renomado, de um oncologista, e falou que era muito amiga da família deles, que é a Cecília. Aí a Cecília pegou, me mandou mensagem, começou assim, me mandando mensagem em inglês, eu falei, eu não falo inglês. E ela mandando mensagem falando assim, não leva pro Ângeles, leva pro Hospital ABC. E o ABC é o melhor da cidade. Que é o melhor do país, né? E falando assim, é o melhor, é onde meu pai trabalha, lá a gente conhece todo mundo, lá a gente pode ajudar. E eu falando, não, eu vou levar pro Ângeles. E é o melhor hospital de neurologia que existe no país e coisa e tal. E me falando, e eu falando que não, que eu ia levar pro Ângeles, porque eu já estava com encaminhamento, a médica estava esperando. E assim, a gente chegando cada hora mais perto, do ladinho do Ângeles. Até que a gente chegou na porta do Ângeles. E aí eu pedi pro taxista, pro paramédico parar a ambulância, e aí ela me coloca no telefone com o pai dela, e o pai dela, o médico falando, Carla, é estado de vida ou morte? Eu falei, não, ele tá consciente. Falou, então manda ele pro ABC, manda ele para lá. Hay alguna persona esperando ahora para hacer esto, porque aquí en ese otro hospital la equipe está esperando para hacer las cosas. Hay una persona, eu posso levar e confiar em usted? Eu só ia te falar para você levar para o outro se fosse caso de morte, porque aí restabeleceria ele, depois mandava a ambulância e tal. Manda ele, confia em mim. E eu desorientada, né? Aí o Fernando assim, nós estamos do lado do hospital, tô morrendo de dor, vamos pro hospital que a gente ia. E a menina falando, que eu nem sabia que menina que era essa, e falando, confia em mim, são os melhores médicos, lá vão poder te ajudar melhor. Eu não sei o que hablo porque não conheço nada e tinha papeleta, estou muito cerquita de San Andrés e tenho uma papeleta para lá. Se você me prometer que os melhores estão em ABC, vou para lá, pero a ambulância não sabe qual é o ABC. Há 2 ABC? Há 2 hospitales. Há que se chama ¿qué? Como me dijiste? Aí eu senti a direção de Deus tremenda para ir pro outro. Aí eu falei com ela que a gente ia pro outro, ainda falei, vou confiar em você, eu não sei quem é você, vou confiar. Prefiro que hablas comigo em espanhol e vou confiar. Vou para Santa Fé agora. Estamos quase que adelante de Los Ángeles, vamos demorar uma cerquita para chegar. Por favor, me ajude. E era mais 40 minutos. O cara da ambulância foi de boa, levou a gente pro outro, e aí o pai dela me falou assim, a única coisa que você precisa é falar protocolo ictus. Na hora que você sair da ambulância, fala protocolo ictus. Não sabia nem o que era isso. Aí paramos na porta do hospital, na hora que a ambulância abriu, assim, tinha uns 10 médicos, estava lotado de gente, e já foram tirando o Fernando na hora da ambulância, eu saí da ambulância chorando. E aí eu falei com a menina, protocolo ictus, chorando, e ela falou, fica tranquila, a gente sabe que é o Fernando, fica tranquila. E levaram ele lá pra dentro na hora. E eu fiquei com os meninos na recepção do hotel, aquele monte de bolsa, aquela confusão. E esse protocolo ictus é um protocolo que o Dr. Juan Calerra, que foi o médico responsável pelo Fernando o tempo inteiro, ele desenvolveu ali no Hospital ABC, que é o maior hospital ali, o melhor hospital do México,
para que qualquer pessoa que fosse lá com problema na cabeça, todos os exames fossem feitos em até 3 horas. Para preservar a capacidade cognitiva, para evitar ao máximo a possibilidade de sequela. Vocês estão cobertos por toda a igreja de oração. Eu vi aqui até mensagem, foi até para você. Eu fiz uma mensagem para cada líder, para cada supervisor, para cada coordenador, para todos os pastores. Estamos todos orando por vocês, irmão. Por isso seu marido está na bênção até agora, está bem aí, né? E Deus está abrindo essas portas. O Senhor está no controle, Ele não perde o controle. Eu estou conectado aqui 24 horas. Você fala comigo a hora que você quiser, tá bom, querido? E aí fizeram os exames correndo e aí não deu, fizeram a tomografia, repetiram a tomografia, nessa já viram sangue. Viram que tinha sangue. Depois fizeram uma ressonância magnética. Na ressonância magnética, né, já começaram as boas notícias, porque eles viram que teve o sangramento, né? Então foi de fato um AVC hemorrágico, mas que eles não viram nem um aneurisma, nem tumor, nem uma formação. Mas como houve aí esse sangramento, então seria necessário fazer essa angiografia, que é através de catéter, né? Então eles marcaram e a gente depois foi fazer essa tomografia, a angiografia. E aí, para nossa surpresa, quando a gente vai ver a equipe que foi designada para fazer a angiografia, foi exatamente a mesma doutora Dulce que ia fazer no Hospital Ângeles, ela foi fazer lá nesse hospital, que inclusive ela era indicação desse Dr. Hector, porque esse Dr. Hector foi um dos caras mais importantes de todos. Porque enquanto outros médicos falaram que não era AVC, não era hemorragia, que não tinha nada, ele já identificou prontamente assim, e ele já fez a indicação da melhor médica que tinha para fazer esse exame. E então assim, a gente perguntava para os médicos quem que era esse Dr. Hector, todos falavam, cara, esse cara, ele é um excelente médico e ele tem todos os anos de experiência que você puder imaginar nessa área. Então ele indicou essa mulher, a gente estava com confiança na indicação dele. E aí, de repente, é ela que vai fazer no nosso hospital. Então a gente já vê a mão de Deus operando, não só para a gente estar na melhor equipe de neurologia do país, mas também para pegar essa mulher que não é desse trabalho nesse hospital, mas ela ser designada para fazer esse exame lá. Glória a Deus. Acabei de falar com o médico, acabou de fazer o exame. Não deu aneurisma, não deu tumor, não deu nada. Tem sangue, teve um rompimento de uma veia na cabeça, a dor é por causa disso. Falou que a dor vai persistir ainda há algum tempo, porque esse sangue tem que sair completamente da cabeça, mas que a chance desse aneurisma de uma veia dessa romper é a mesma chance da veia romper da minha, da sua, de qualquer pessoa, né? Ele tá no CTI, amanhã ele vai pro quarto e a gente tem que permanecer em oração, né? Para que não dê nada e daqui a pouco ele saia. É um AVC não aneurismático. Chama hemorragia subaracnoide, que é onde que tá localizada essa hemorragia. Aí depois tem uma palavra que chama perimestáltica, alguma coisa assim, eu vou anotar aí embaixo. E não aneurismática. Então quer dizer, uma hemorragia num determinado local, não por aneurisma. O aneurisma é quando tem um rompimento de uma artéria. Isso, e o Fernando teve um rompimento de uma veia. Isso. Mesmo assim, poderia ter um monte de sequelas. Exatamente, porque mesmo nesse caso, quando rompe uma veia, o sangue pode tomar alguns caminhos que podem dar bastante sequela também. Então, assim, apesar de não ter sido esse caso mais grave, foi uma situação muito séria que poderia ter causado de morte até algum tipo de sequela. E a gente vê que Deus preservou, não só pelo fato de que eu tive um ótimo hospital para fazer estudo, mas porque eu fiquei praticamente 3 dias sem tratamento. Ninguém identificou isso. Apesar de eu estar com o pescoço duro, sentindo muita dor de cabeça, não conseguia olhar para baixo, ninguém conseguiu identificar isso, né? O neurologista, então só ele que identificou. Então, assim, dentro desse prognóstico, o melhor que poderia ter acontecido, aconteceu, que eu estou aqui.
sem nenhum tipo de sequela. A questão do hospital, a gente levou ele para um hospital particular. Nisso eu já tinha mandado o e-mail para o nosso corretor, pedindo que acionasse o seguro. E aí começou a confusão, que ele me mandava e-mail me pedindo o contrato, falando que não tinha assistência viagem. Eu falei, tenho, Fernando, vocês têm um vídeo que fala, né, da travessia de Colômbia, Panamá, 2016, eu acho. O Fernando chegou a usar o seguro que precisava para entrar no porto. E aí o corretor me pedindo o contrato e eu não tinha o contrato porque o contrato estava dentro do motorhome. A família do Fernando completamente desestruturada emocionalmente, com certeza, né, pelo que aconteceu. A mãe arrumando tudo para ir para o México, passaporte, tudo. E ninguém achava o tal do contrato e a gente foi mandando as apólices separadas. E aí de novo vem cartão livre, né? Renato pega, deposita dinheiro na minha conta. Eu limpei todos os cartões de crédito da nossa empresa e a gente conseguiu fazer o pagamento ali para ele do primeiro dia. E aí no segundo dia, uma cunhada do Nando, né, a Rose, pegou a poupança dela inteira, jogou no cartão livre, que eu não conseguia passar os outros cartões lá, jogou no cartão livre e a gente conseguiu fazer o pagamento do hospital. Como que tá a questão do seguro hoje? No sábado, um dia antes de você sair, eles acharam o contrato, me mandaram o contrato. Tá lá no contrato assinado, falando que são uma vigência de 5 anos, né? O contrato tem 5 anos, ele vence... Novembro de 2018. Isso. E aí tem, além do seguro de vida, tem seguro funeral, assistência funeral, assistência viagem, esse retorno da família. A gente passa um monte de problemas lá. A gente tá entrando com uma ação, ajuizando uma ação. O advogado falou assim que é 95% de chance de conseguir o dinheiro de volta, conseguir danos morais. E só que é uma coisa que vai demorar, né? Falou que se a seguradora não quiser fazer acordo no início, pode demorar 4 anos. Mas ele falou, não vou falar que é 100% porque a gente não conhece a cabeça do juiz. Mas tem um contrato que está muito claro. Isso. Né? E... vai, continua. E agora, um detalhe que não é detalhe, que foi extremamente importante, que a gente vê o cuidado de Deus. Vocês que acompanham o nosso canal, vocês viram que a gente conheceu uma família que assim foi uma bênção muito grande na nossa vida, que foi o Raul, a Yolanda, os filhos dele, o Omar e o Carlos, que foram assim pessoas que nos acolheram. A gente começou viajando com eles, por acaso a gente conheceu eles assim, Jesuscidência, nem coincidência. Mais de um ano e meio atrás, isso. Aí no Walmart. Aí depois a gente se separou. Quando a gente voltou para a Cidade do México, eles nos acolheram lá. Todos os vídeos na Cidade do México, vocês vão ver eles. E aí a gente fez essa viagem, a gente foi aos Estados Unidos, Alasca, Canadá, Estados Unidos. E quando a gente voltou para a gente ir para Veracruz, nem era caminho, mas a gente resolveu passar na Cidade do México para dar um abraço neles, porque eles são uma família muito especial, que a gente ama demais. Eles seguiram em contato com a gente todo esse tempo. E a gente foi para Veracruz. Só que o que acontece? Quando a gente estava agora na Cidade do México de novo, os meninos não podem ficar no hospital. E eu, por outro lado, tinha um acompanhante. O Carlos, que é o filho dele, ele acabou de se mudar lá para a Itália uma semana antes do que aconteceu. E a casa deles é muito grande, tinha um apartamento embaixo. E a Yolanda, ela trabalha fora, mas ela estava esse período todo em casa porque eles estavam fazendo uma obra. Então assim, os meninos ficaram igual reis na casa deles lá. Eles mandavam o café da manhã pra gente lá, entendeu? Que eles tomavam só assim, as fotos, só com a melhor comida. Eles foram super bem tratados pela Yolanda e pelo Raul e pela família deles. Eles ficaram lá esse tempo todo sendo cuidados com um carinho tremendo, porque Deus, entendeu, colocou essa família abençoada no nosso caminho. Cuidou de cada entendeu? coisa. Justamente assim, porque já sabia o que ia acontecer, a gente é muito grato a eles. E depois que eu saí do hospital, a gente ainda ficou 2 dias lá até chegar aqui, o dia do voo para cá. E meus amores, estamos deitados também, papai está deitado, eu também estou deitada, tentando dormir. E tá tudo bem, os médicos estão olhando ele. A expectativa, se Deus quiser, domingo a gente já sai daqui e vai para aí, tá? Estamos com muita saudade, vocês fazem muita falta, vocês são muito importantes pra gente. Que a gente recebeu alta no domingo, foi o dia que a gente fez aquele vídeo.
e o médico liberou o voo para quarta. Ele falou, até terça-feira vocês não voam, deu uma carta, um laudo, né, liberando o voo para quarta. E o Raul ficou o tempo todo em Holanda com a gente, né? Isso. E lá no hospital, a Cecília, a menina que eu falei, né, que abriu as portas desse hospital, o tempo inteiro comigo, ia no WhatsApp quando ela não tava e fazendo tudo, né, amor? Foi inacreditável. Deus foi assim, colocando anjos. Então, um amor, um cuidado tremendo. O nosso pastor também, ele entrou em contato com um pastor lá dos Estados Unidos, que entrou em contato com o pastor da cidade de Monterrey, que entrou na cidade em contato com 2 missionários lá da cidade do México, que foram lá com a gente, com uma palavra muito abençoada, que era exatamente o que a gente estava precisando de ouvir. E agora, entendeu, assim, para esse no vídeo ficar tão longo, a gente vai falar em que pé que a gente está agora. O nosso carro está no Chile, a gente chegou aqui em Belo Horizonte, entendeu, e a gente foi cuidado, entendeu, primeiramente por um médico cardiologista, Dr. Geraldo Magela. Foi um caos, né? Isso. Porque a pressão do Fernando já tinha estabilizado, ela subiu muito. Por causa de nervo, essas coisas. De nervo emocional. Também. E aí o Dr. Geraldo Magela, que é da nossa igreja, atendeu e ficou assim, pegou o Fernando, virou ele de cabeça para baixo, por dentro, por fora, e falou que era emocional, que a pressão estava um pouquinho alta, deu remédio de pressão para controlar a pressão nesse período de sangramento, né? Que teve o sangramento, porque não pode ter oscilação da pressão. Os médicos lá do México já tinham falado que seria necessário a gente ter aqui um neurologista que tivesse conhecimento do que aconteceu. E aí nós fomos em um neurologista, esse neurologista chegou lá, ele fez um terrorismo com a gente, falando que eu estava com um problema ainda, que eu dei muita sorte de estar vivo aqui, e falou para eu fazer o cateterismo de novo. Falou que tinha uma chance de estar com aneurisma, que tinha murchado, e aí que agora ele indica, inchando. Aí ele indica a mesma pessoa que fez o médico da minha mãe que faleceu. Então assim, a gente entrou em pânico. Não é que o médico da minha mãe era ruim, pelo contrário, mas assim, me trazia lembranças terríveis. Na hora que ele indicou o cara, eu falei, o quê? A mesma pessoa? Eu falei, não, eu não vou nesse médico. E aí que a gente vê a mão de Deus mais uma vez, o cuidado. Quando eu tive essa dor de cabeça, a nossa amiga da nossa igreja, a Márcia, ela teve uma dor de cabeça muito forte, acho que foi até no dia, entendeu? E ela ficou preocupada e resolveu ir no hospital para procurar um médico. Não, o dia que a gente estava chegando de ambulância, ela foi avisada e aí ela teve uma enxaqueca de preocupação com vocês. Foi na quarta. Isso. Gente chegando na cidade do México. E aí ela foi no médico e aí falou que era um médico novo, mas assim... Ela não conhecia. Que ela não conhecia, não sabe por quê, entendeu? Ela ficou sabendo o currículo dele inteiro, que era um cara novo, mas extremamente competente e conceituado, que falou, que tranquilizou ela, falou, ó, se ele está no México, ele está nos Estados Unidos e México, são os melhores países do planeta para você estar se você tiver aneurisma. Se ele está lá e está nos melhores hospitais, você pode ficar tranquila que ele está em ótimas mãos. E esse médico mexia com aneurisma, ainda falou. Exatamente. Falou assim, é uma área que eu trabalho, que eu entendo, que eu sei que ali estão os melhores. E aí depois que a gente... Aí ela gravou um áudio. Aí ela gravou um áudio para uma amiga dela, esse áudio chegou para mim lá no México. Uma foi mandando pro outro falando que Deus estava tomando cuidado, estava tomando conta da gente, pra gente não ficar preocupado de estar no México. A primeira vez que eu venho no Life Center, nunca venho aqui, e eu fiquei impressionada com o atendimento do médico, o Dr. Daniel. Tanto que eu comentei com as enfermeiras que estavam me medicando, que eu nunca tinha visto um médico tão atualizado, tão atencioso, acessível. E a enfermeira falou comigo, falou assim, ele é muito atualizado, ele acabou de chegar de um congresso e super elogiou a competência dele. Eu comentei com ele sobre o Nando. E aí ele me explicou tudo sobre aneurisma, falou que bom que não é isso. E eu falei com ele, falei assim, eles estão em viagem, eles estavam no México, no meio do nada. Aí ele vira para mim e fala assim, se ele estava no México, simplesmente é o melhor lugar que ele podia estar, porque eu fiz minha especialização lá. O México é o país que tem os melhores neurologistas. Se ele foi para a cidade do México, você pode ter certeza que ele vai estar sendo atendido pelos melhores. E assim, impressionada. Como que eu só fui ali no Life Center hoje para esse médico me falar isso, sabe? Que o México é o melhor lugar.
Então, Deus realmente tem o controle de tudo. Ele está no controle, ele estava e está no controle do Fernando ter passado mal neste local. Mas ela contou esse caso, morreu, a gente achou que tivesse morrido aí. E aí a gente foi, entendeu? Depois que esse médico fez esse terrorismo, nós entramos em contato com os médicos, Dr. Juan e com a doutora Dulce lá no México. Eles falaram assim, cara, fica tranquilo, entendeu? Eu estou muito tranquilo a respeito do seu caso, diante de tudo que nós fizemos, de todos os exames, você pode ficar sossegado. E aí essa doutora Dulce se dispôs a encontrar um médico em Belo Horizonte para fazer esse acompanhamento. O médico que ela indicou é o médico que fez o tratamento dessa nossa amiga, a Márcia. Foi inacreditável. Então, assim, mais uma vez mostrando que Deus teve o cuidado de levantar uma pessoa que já tinha aí uma referência. E esse médico, a gente foi nele ontem, ele falou que realmente reviu todos os exames, falou que realmente não é brincadeira esse tipo de tratamento, de situação, mas que em função do estado que eu estou hoje e em função dos exames, que a situação está muito tranquila. Eu vou repetir agora a ressonância, porque é uma segurança que todo mundo tem que fazer um procedimento normal depois de 30 dias. Mas a gente já está aqui para testemunhar que Deus operou esse milagre na nossa vida e que não foi sorte, não foi coincidência. A gente vê que Deus tem um propósito, a gente ainda não sabe por que isso tudo aconteceu. A gente ficou muito assustado, muito nervoso, mas... O médico do Chile, o médico do México mesmo liberou a gente para ir para o Chile buscar o carro. A gente não quis ir, porque estava emocionalmente abalado, né? Então por isso que a gente está aqui, tem o acolhimento da nossa família, também da igreja, dos nossos amigos. Mas agora, entendeu, com isso, a gente fazendo esse exame que a gente vai fazer amanhã. E já tem fé mesmo que diante de todo o quadro não vai dar nada, depois a gente já vai partir para o Chile para buscar o nosso carro de volta. Faz o exame uma vez por ano de controle, mas ele falou que a chance de um ressangramento, nesse caso, é a mesma chance do ressangramento em qualquer pessoa. Não foi uma coisa que aconteceu, não tem muita explicação. Falou que foram vários fatores juntos, né? A questão do calor que estava muito grande no México. A desidratação. Fernando entrar na água gelada, a questão da troca, né, de temperatura, desidratação. Ele falou assim que se não tivesse desidratado ele não teria acontecido. E que isso aí, para acontecer de novo, a chance é mínima. Pois é. Então, assim, a gente está aqui justamente para dar esse testemunho para vocês. Agradecer todo mundo, porque assim, o que eu recebi de mensagem, assim, a gente estava num país diferente e a gente foi sustentado por oração, por carinho. Eu recebi mensagens, assim, muita mensagem, ainda a gente está recebendo. Sabe que muita gente, a gente sempre fala, né, que as pessoas acabam vendo na gente como se a gente fosse família, né, que acaba entrando na casa de vocês. Muita gente me mandando mensagem desesperado para saber notícia. Muita gente ajudou financeiramente, né, fazendo oferta pra gente. E assim, agradecer mesmo do fundo do coração cada pessoa. Isso, a gente realmente tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus, porque a gente sabe que Ele operou através de pessoas. A gente vê aí, o Renato foi um anjo na nossa vida, entendeu? A gente vê, entendeu, que o Raul e a Yolanda foram anjos. A Cecília foi um anjo, entendeu? O Lucas que entendeu, que descobriu. Assim, a gente pode ter uma lista interminável. O Rodrigo, Pastor que vai mandar a gente de volta pro Chile. Então, assim, são anjos que Deus levantou, que a gente vai ser eternamente grato a cada um de vocês, entendeu, que esteve orando e que participou desse processo aí. Porque a gente crê, entendeu? Não é só quem teve atitude, quem parou, entendeu? Eu sei que muita gente parou para orar também, entendeu? Deus ouviu as orações. Amém. E é por isso que a gente está aqui agora reunido, podendo dar esse testemunho. Eu estou aqui, entendeu? A minha dor de cabeça, ela poderia durar de 1 a 4 meses, entendeu? Hoje minha dor, assim, eu continuo sentindo dor, porque o sangue no sistema ele irrita a meninge, isso dá dor de cabeça, mas ela estava numa média de 1 a 10, de 4 a 5, agora já está ficando 1 o dia inteiro, então quase que eu não estou tomando remédio para dor mais. Então, o máximo assim, que ela fica é 2, né? Isso, então assim, a gente é muito grato a Deus, quer dar esse testemunho para vocês e também para todos aqueles que não sabiam o que estava acontecendo, a gente poder estar aí passando essa informação, tá certo? E a ideia é voltar com os vídeos, a gente gravou muita coisa no México, é um país que a gente ama, e a partir de agora a gente coloca os vídeos do México, enquanto a gente está nessa questão assim, de faz exame, vai pro médico, vai pro Chile. Vocês querem falar alguma coisa, amores? Caladinhos, gostaram de voltar? Uhum. Ganhamos a cama dos pais do Fernando, isso aí. A chave do carro dos pais do Fernando. O negócio aqui, a gente está sendo tratada pão de louco, comendo bom e melhor. É isso aí.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Deus Deixar abençoe. aqui um abraço muito forte e uma gratidão. Ah, eu queria falar da Guacira. Então Pode fala, falar? pode. A gente tem uma família que a gente ama muito, que é a Guacira, o Luca. Eles mudaram o caminho deles. Eles estão no motorhome, vou colocar aqui o canal deles. Eles mudaram o caminho, vieram aqui para Belo Horizonte, ficaram 5 dias com a gente chorando. Foi logo que teve o médico da semana passada, né? E eles dando apoio, dando força. Agradecer mesmo, assim, agradecer eles. Por esse carinho, pelo tempo que eles tiveram com a gente. Mas estender, né? Estender a todos os viajantes, assim, que é uma quantidade enorme de pessoas que nos apoiaram, nos deram muito carinho nesse tempo todo. Muito obrigada por tudo. É isso aí. E agora... Vem com a gente? E vão com tudo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Minha mamãe Ziza Danese. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Falsidade, vendo a verdade, expressando a glória